Nessa videoaula, corrigiremos a nossa última atividade, que abordava conceitos relativos à radiciação de números complexos na forma trigonométrica. A primeira questão do Cefet. As raízes quadradas do número complexo z igual a 5 menos 12i são. Bem, essa questão em específico, nós vamos fazer ela por tentativas. Por que nós vamos fazer ela por tentativas? Se a gente tentar passar o número complexo z para a forma trigonométrica, quando a gente calcular o cosseno e o seno de z, do argumento de z, do θ, né, a gente vai perceber que a gente chega num cosseno e num seno de um arco desconhecido. Então, de tal maneira que você não vai conseguir, isso sem a ajuda, por exemplo, de uma calculadora, você não vai conseguir achar o argumento desse arco, o argumento desse número complexo. Por isso, então, como a gente não consegue achar um argumento sem utilizar uma calculadora, não dá para você passar o número complexo z para a forma trigonométrica e, a partir daí, poder calcular a sua raiz da forma como a gente aprendeu a calcular a raiz quadrada, ou raiz qualquer, na verdade, né, de número complexo. Bem, então eu vou fazer por tentativas. Como vai ser essa tentativa? A raiz quadrada do z é aquele número que elevado ao quadrado, você obtém um z. Então eu vou testar os itens, é uma questão de marcar, eu vou testar nos itens qual é desses itens que eu elevo ao quadrado e eu obtenho o número complexo z. Por exemplo, seja w um número complexo, tal que o w é a raiz quadrada de z. Então, como eu disse, na hora que eu elevar esse w ao quadrado, eu obtenho o z. Então é isso que eu vou fazer, o teste que eu vou fazer é levar os itens ao quadrado e ver em qual deles eu obtenho o z. Bem, testando o item A, se eu testar, por exemplo, o w igual a 3 mais 2i, então você pega w ao quadrado, é 3 mais 2i ao quadrado. Lembrando que aí é um quadrado da soma de dois termos, eu pego o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 3 vezes 2i, mais o quadrado do segundo, então 2i ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 vezes 2 vai dar 12i, mais 2 ao quadrado dá 4i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 9 mais 12i, mais 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, então isso é 9 mais 12i menos 4. 9 menos 4 dá 5, então w ao quadrado seria 5 mais 12i. Observem que na hora que eu peguei o w e elevei ao quadrado, que deu 5 mais 12i, deu um valor diferente do z. Ou seja, 3 mais 2i ao quadrado não vai dar 5 menos 12i. De maneira que o item A ele não pode representar a raiz quadrada do z, porque o item A elevado ao quadrado, você não obtém o z. Bem, testando agora o item B, se eu pegar o w como sendo menos 3 mais 2i, então o w ao quadrado seria menos 3 mais 2i ao quadrado. Vamos lá então. Quadrado da soma de dois termos, de novo, né? Você vai pegar quadrado do primeiro, então menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é menos 3, vezes o segundo, que é 2i, mais o quadrado do segundo, que é 2i ao quadrado. Resolvendo, menos 3 ao quadrado é 9, mais com menos dá menos. 2 vezes 3 vezes 2 dá 12i, mais 2i ao quadrado dá 4i ao quadrado. Vamos lembrar que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 9 menos 12i, mais 4 vezes menos 1. Como 4 vezes menos 1 dá menos 4, então w ao quadrado é 9 menos 2i menos 4. Isso quer dizer que w ao quadrado é 5 menos 2i, menos 12i, digo. Desse modo, então, o w ao quadrado é exatamente igual ao z. Bem, então testei um dos itens, uma das opções do item B, deu certo. Já posso marcar que o item B é o correto? Não, porque eu tenho que testar a outra ainda. Então vou testar agora o 3 menos 2i. Então, pegando w igual a 3 menos 2i, w ao quadrado seria 3 menos 2i ao quadrado. O quadrado do primeiro é 3 ao quadrado,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 2 vezes 3 vezes 2i, mais o quadrado do segundo, 2i ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 vezes 2 dá 12i, mais 4i ao quadrado. Substitui i ao quadrado por menos 1. Quando ele é multiplicado por 4, vai ficar menos 4. Então, w ao quadrado é 9 menos 12i menos 4, que dá 9 menos 4 dá 5, né? Então, vai dar 5 menos 12i. Ou seja, w ao quadrado é igual a z. Então, percebam que eu testei o item B. O menos 3 mais 2i ao quadrado deu igual ao z. E o 3 menos 2i ao quadrado também deu igual ao z. Isso quer dizer que os números complexos do item B, eles são a raiz quadrada do z. Portanto, a raiz quadrada do z valem menos 3 mais 2i e 3 menos 2i, de forma que o item correto é o item B. Como eu já achei o item correto, e até por questão de não se tornar tão cansativo, eu não testei os itens C e D, porque como só tinha um item correto, eu já achei, então ele é o item B. A segunda questão. As três raízes cúbicas complexas da unidade imaginária I apresentam soma igual a quanto? Percebam, todo número complexo possui três raízes cúbicas. Eu já falei isso. Então, se eu tirar as três raízes cúbicas da unidade imaginária I, calcule as três raízes cúbicas de I. Qual é a soma delas? É isso que a questão está pedindo. Vamos lá, então. Então, vamos considerar o Z igual a I, que é a unidade imaginária. Para eu calcular a raiz cúbica dele, eu tenho primeiro, como a gente fez lá, quando eu estava explicando raiz de número complexo, eu tenho que primeiro escrevê-lo na forma trigonométrica. Então, você observa que a parte real do Z é 0 e a parte imaginária é 1. Seria equivalente a Z igual a 0 mais 1i. Então, o módulo de Z, que é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, isso vai ficar a raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, mais 1 ao quadrado, que é 1. De modo, então, que a raiz quadrada de 0 mais 1 é a raiz quadrada de 1. Ou seja, o módulo de Z é igual a 1. Se o módulo de Z é igual a 1, agora dá para a gente saber quem é o argumento de Z. Lembrando que o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z, então vai ficar 0 sobre 1, que é 0. O seno de θ é B sobre o módulo de Z, então vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Bem, se o seno de θ é 1 e o cosseno de θ é 0, o arco cujo seno é 1 e cujo cosseno é 0 é o arco de 90 graus. Então, você tem que o argumento θ é de 90 graus, que equivale a π sobre 2 radiano. Bem, se o θ é π sobre 2 radiano, então daí nós vamos ter o seguinte: a raiz quadrada, não, a raiz cúbica de Z, eu quero a raiz cúbica da unidade. Você pega a raiz cúbica do módulo de Z, estou aplicando na segunda lei de De Moivre, isso multiplicado pelo cosseno de θ mais 2 κπ sobre 3, lembrando que é sobre 3 porque é raiz cúbica, mais I vezes o seno de θ mais 2 κπ. Bem, sabemos que o módulo de Z ele vale 1. Sabemos que o θ vale π sobre 2. Então, a raiz cúbica de Z vai ficar a raiz cúbica de 1 multiplicado pelo cosseno de π sobre 2 mais 2 κπ sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 2 mais 2 κπ sobre 3. Sabemos que a raiz cúbica de 1 é 1, só repetir o restante da expressão. E lembrando que 1 multiplicando não altera o resultado, eu posso retirar o 1, e aí eu tenho que a raiz cúbica de Z é o cosseno de π sobre 2 mais 2 κπ sobre 3, mais I vezes o seno de π sobre 2 mais 2 κπ sobre 3. Quando eu chego nesse ponto, é aquele ponto onde a gente vai atribuir valores ao K. Lembrando que o K ele varia de 0 a n-1. Como aqui é raiz cúbica, o n é 3. Então, você vai ter que o K ele vai variar de 0 a 2. K tem que ser inteiro. Então, para K igual a 0, coloque 0 no lugar do K. Então, você vai ter que a raiz cúbica de Z, índice 0. Lembrando que eu coloco o índice
Só para a gente saber qual é o valor de K que eu estou trabalhando, observe que eu coloquei 0 no lugar do K. Agora lembrando que 2 vezes 0 vezes π dá 0. Repeti todo o restante, coloquei 0 no lugar do produto. Agora lembrando que π sobre 2 mais 0 dá π sobre 2. Repeti todo o restante, coloquei no lugar da soma π sobre 2. E agora vamos lembrar que π dividido para 2 dividido para 3 é equivalente a π dividido para 6. Então a raiz cúbica de z índice 0 é o cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6. π sobre 6 radiano é 30 graus, digo. Então a raiz cúbica de z índice 0 é o cosseno de 30 graus mais i vezes o seno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 graus é 1 meio. De maneira, então, que a raiz cúbica de z índice 0 é raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio vezes i. Está aí, então, a primeira raiz cúbica da unidade imaginária i. Vamos, então, agora, isso eu obtive para k igual a 0. Vamos, então, agora fazer k igual a 1. Então, você vai substituir no lugar do k, 1. Daí fica a raiz cúbica de z índice 1 é o cosseno de π sobre 2 mais 2 vezes 1 vezes π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 2 mais 2 vezes 1 vezes π sobre 3. 2 vezes 1 vezes π dá 2π, então repeti todo o restante, coloquei 2π no lugar do produto. Como para somar com o π sobre 2 eu terei que igualar os denominadores, então vou escrever o 2π como sendo 4π sobre 2. Então a raiz cúbica de z índice 1, ela vai ficar o cosseno de 5π sobre 2 sobre 3, mais i vezes o seno de 5π sobre 2 sobre 3. De onde é que apareceu esse 5π? Vamos lá. Eu havia dito que eu ia escrever o 2π como sendo 4π sobre 2. Então ficaria 4π sobre 2 mais π sobre 2. Isso aí vai dar, então, o 5π sobre 2. Eu fiz uma passagem logo direto aí. Dividir por 2, dividir para 3, é equivalente a dividir para 6. Então, a raiz cúbica de z índice 1 é o cosseno de 5π sobre 6 mais i vezes o seno de 5π sobre 6. 5π sobre 6 radiano, isso é equivalente, na verdade, a 150 graus. Então, isso dá o cosseno de 150 mais i vezes o seno de 150. Vamos reduzir ao primeiro quadrante. 150 graus está no segundo quadrante, falta 30 graus para 180. Além do mais, no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, você tem que a raiz cúbica de z índice 1 é menos o cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30. Bem, o cosseno de 30 ele vale raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 vale 1 meio, como a gente pode perceber. De maneira, então, que a raiz cúbica de z índice 1 é menos raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 meio i. Bem, está aí, então, a segunda raiz cúbica da unidade imaginária i. Falta, então, a última. Então, para k igual a 2, eu coloco no lugar do k o valor que eu estou atribuindo agora. O valor que eu estou atribuindo agora é 2, como a gente pode perceber. 2 vezes 2 vezes π vai dar 4π. Então, repete todo o resto, coloca 4π. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para eu poder somar 4π com π sobre 2, vamos lembrar que 4π ele é 8π sobre 2. 8π sobre 2 somado com π sobre 2 dá 9π sobre 2. Então, repeti todo o resto e coloquei 9π sobre 2. E agora é só a gente lembrar que dividir para 2 depois dividir para 3 é equivalente a dividir para 6. Então, a raiz cúbica de z índice 2 é o cosseno de 9π sobre 6 mais i vezes o seno de 9π sobre 6. Esse 9π sobre 6, ele é, na verdade, 270 graus. Por quê? Porque 9π sobre 6, quando eu simplificar por 3, é 3π sobre 2 radiano. E 3π sobre 2 radiano é 270 graus. Então, a raiz cúbica de z índice 2 é o cosseno de 270 graus mais i vezes o seno de 270 graus.
Vamos lembrar que o cosseno de 270 graus ele vale 0 e que o seno de 270 graus ele vale menos 1. Então, a raiz cúbica de z índice 2 ela é 0 mais i vezes menos 1, que na verdade é 0 menos i, que é menos i. Bem, então nós conseguimos aí encontrar, nós calculamos as 3 raízes cúbicas da unidade imaginária i. A gente percebeu que as raízes cúbicas de i, elas são raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio i, menos raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio i e menos i. O que a questão pede é a soma. Então, somando esses valores, somando as 3 raízes cúbicas, inicialmente a gente pode perceber que vai dar para a gente cancelar algumas coisas, né? Eu peguei 1 meio vezes i, coloquei i sobre 2 para a gente visualizar melhor como é que fica. Então, você percebe que dá para cortar raiz de 3 sobre 2 com menos raiz de 3 sobre 2. Então, sobrou i sobre 2 mais i sobre 2 menos i. I sobre 2 mais i sobre 2 dá 2i sobre 2. 2i sobre 2 é i. Então, i menos i é 0. Portanto, a soma das 3 raízes cúbicas da unidade imaginária i, elas valem, a soma vale, na verdade, 0. E a resposta correta é o item A. A terceira questão. Determine as raízes quadradas da unidade imaginária i. O item anterior foi as raízes cúbicas. Agora eu quero as raízes quadradas. Bem, então vamos considerar z igual a i e vamos escrevê-lo na forma trigonométrica. Nós já sabemos aí que a parte real é 0, a parte imaginária é 1, de maneira então que a gente pode calcular o módulo de z, como a gente pode perceber. Eu vou até passar aqui um pouco mais rápido, porque a gente já fez esse cálculo no item anterior. Então, o módulo de z é 1. E agora a gente pode calcular o argumento de z do mesmo jeito, né? A gente percebe que o cosseno de θ é 0 e que o seno de θ é 1. E, claro, o arco que tem seno 1 e cosseno 0 é o arco de 90 graus, que é π sobre 2 radiano. Então, nós temos aí que o θ vale π sobre 2 radiano. Bem, desse modo, como eu quero a raiz quadrada de i, eu quero a raiz quadrada de z. Então, você pega a raiz quadrada do módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ mais kπ, multiplicado pelo cosseno de θ mais 2kπ sobre 2, porque é raiz quadrada, então divide por 2, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ sobre 2. Bem, como nós sabemos que o módulo de z é 1, e como a gente sabe que o θ é π sobre 2, substituir. A raiz de 1 é 1. Esse 1 coloca multiplicando se quiser. Portanto, a raiz quadrada de z é o cosseno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 2. E agora? Agora a gente vai fazer o k variar de 0 até n-1. Como aí se trata de uma raiz quadrada, você vai fazer o k igual a 0 e o k igual a 1. Fazendo o k igual a 0, estou colocando 0 no lugar do k. Lembrando que o produto 2 vezes 0 vezes π vai dar 0. Então, repete o restante, coloca 0 no lugar do produto. Lembrando que a soma π sobre 2 mais 0 é π sobre 2. Então, repete o restante. Π dividido para 2 dividido para 2 é π dividido para 4. Então, a raiz quadrada de z índice 0 é o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Bem, π sobre 4 radiano é, na verdade, 45 graus. Então, a raiz quadrada de z índice 0 é o cosseno de 45 mais i vezes o seno de 45. O cosseno e o seno de 45 valem raiz de 2 sobre 2, de maneira que a raiz quadrada de z índice 0 é raiz de 2 sobre 2 mais mais raiz de 2 sobre 2i. Bem, está aí então a primeira raiz quadrada da unidade imaginária i. Falta a outra. Para a gente fazer a outra, você tem duas opções. A primeira, eu já falei que a raiz quadrada ou as raízes quadradas de quaisquer número complexo, elas são sempre opostas.
Então, a outra raiz quadrada da unidade imaginária i vai ser oposta a esse número que nós encontramos. Como é que você obtém o oposto? Só trocar o sinal. Então, o oposto de raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i é menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Então, esta é a outra raiz que está faltando. Se você quiser argumentar isso e já colocar na sua resposta, não está errado não. Mas para a gente treinar, eu vou fazer ela com cálculo mesmo. Eu vou agora então tomar k igual a 1. Então, para k igual a 1, coloque 1 no lugar do k, como vocês podem perceber. 2 vezes 1 vezes π vai dar 2π. Tá aí então, apareceu. Bem, π sobre 2 mais 2π, vamos lembrar que 2π é, na verdade, 4π sobre 2, né? Então, se eu pegar aí 4π sobre 2 mais π sobre 2, vai dar 5π sobre 2. O restante eu repeti. 5π dividido para 2 dividido para 2 é 5π dividido para 4. Então, ficou a raiz quadrada de z, índice 1, é o cosseno de 5π sobre 4, mais i vezes o seno de 5π sobre 4. Vamos lembrar de que 5π sobre 4 radiano é 225 graus. Então, a raiz quadrada de z, índice 1, é o cosseno de 225 graus, mais i vezes o seno de 225 graus. Como 225 graus está no terceiro quadrante, você percebe que passou 45 graus de 180. Além disso, nós sabemos que no terceiro quadrante, o cosseno e o seno são negativos. Então, a raiz quadrada de z, índice 1, é menos o cosseno de 45 graus, menos i vezes o seno de 45 graus. De maneira, então, que essa raiz que eu estou procurando é menos raiz de 2 sobre 2, menos i vezes raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a raiz quadrada de z, índice 1, é menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2i. Ou seja, o mesmo valor que eu havia citado, devido ao oposto, né, que eu havia citado que ia acontecer. Desse modo, então, as raízes quadradas da unidade imaginária i, elas são raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i e menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós exercitamos o cálculo da radiciação de números complexos.